A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Antônio Henrique, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos estudar uma passagem que está no livro Fonte Viva, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na questão 755, onde essa lição, o título é o seguinte: aprendamos a agradecer. Ela foi tirada de uma frase de um livro, de uma carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o capítulo 5, versículo 18, onde ele diz, nesse pequeno trecho, que em tudo dai graças a Deus. Nessa carta, Paulo exorta os Tessalonicenses à fé, à confiança e, muito mais, a agradecer a Deus por todos os momentos, principalmente pela vinda do Mestre Jesus, e os exorta também à confiança pelas dificuldades que viriam pelo fato deles agora iniciarem a caminhada seguindo o Mestre. E que em todos os momentos, com todas as dificuldades, eles não esquecessem de dar graças a Deus. Agradecer a Deus, sermos gratos ao bom Deus, é sermos felizes. Aqueles que já são gratos a Deus, que agradecem a Deus, são bem-aventurados. Por quê? O agradecimento que a gente faz diário ao Pai, sermos agradecidos por tudo que nos acontece, demonstra para todos a nossa humildade, demonstra a nossa confiança e a nossa aceitação em tudo que nos acontece. É fácil nós estarmos agradecidos a Deus nos momentos de abundância, né? Quando as coisas fluem facilmente, os momentos são felizes, tudo está dando certo na nossa vida, nós sempre nos dirigimos: nossa, graças a Deus, não, minha vida está ótima, minha vida está boa demais. Isso é natural, é fácil de fazer. Mas a grande chave para a nossa felicidade está em sermos gratos a Deus nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. É nesse instante que nós provamos, somos colocados à prova da nossa fé, da nossa aceitação. É nesse momento em que compreendemos que tudo aquilo que está passando, está acontecendo conosco, aquele momento de dor e dificuldade, está sendo nos colocado para o nosso bem, para que possamos passar com dignidade, com aceitação, agradecendo que ao final de tudo seremos felizes. É difícil essa compreensão para todos nós, mesmo porque ainda não temos um entendimento completo das leis divinas, né? Então muitas vezes para nós fica difícil. Mas nós temos que buscar essa gratidão a Deus, esse estar agradecendo a Deus. É necessário que nós comecemos a fazer isso com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes da nossa vida, que nós precisamos ir agradecendo. E lá no início, né, a primeira coisa que nós temos que ser grato a Deus todos os dias, todos os instantes, a todos os momentos, é pelo dom da vida. Agradecer a Deus o dom da vida. Essa vida que será vivida em abundância quando nós entendermos todos os ensinamentos, quando nós nos enquadrarmos nas leis divinas. Deus nos deu a vida eterna e nós temos que agradecer a Ele todo dia, todo instante. Temos que ser gratos a Deus e agradecê-los todas as noites. Nós já paramos para pensar nisso,
Nós agradecemos a Deus todas as noites, antes da gente dormir, antes do nosso sono, nós agradecemos a Deus. Nós nos dirigimos a Ele, dizendo a Ele: obrigado, meu Deus, pelo dia que eu tive, por tudo que me aconteceu. Tive momentos bons, tive momentos ruins, mas tudo que eu passei durante esse dia de hoje, meu Pai, foi para a minha melhora, foi para o meu aprendizado. Que nada que o Senhor faz é em vão. Nada que nos acontece é em vão. E eu só tenho de agradecer, Pai, pelo dia de hoje. Nós já fizemos isso, nós fazemos isso. Nós, pela manhã, ao acordarmos, né, antes de nos levantar, ao abrirmos nossos olhos pela manhã, nós agradecemos a Deus também pela noite de sono que nós tivemos. Agradecemos ao Pai pela mais uma oportunidade de aqui estar encarnado, por mais um dia de trabalho que vamos ter. Nós já rendemos graças a Deus, conversamos com Deus pela manhã, agradecendo a Ele pela oportunidade de mais um dia. São questões simples, meus amigos. São questões simples, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Esse agradecimento à noite, esse agradecimento pela manhã, para que possamos iniciar nosso dia com fé, com aceitação, dizendo a Deus pela manhã: Pai, estou grato a vós por mais um dia e estou preparado para tudo que vier. Saberei passar. É muito importante tudo isso, meus irmãos. É muito importante que nós saibamos agradecer o ar que respiramos. Mesmo que a gente não consiga respirar com facilidade, nós tenhamos dificuldade por alguma questão de doença, alguma questão de, que a gente tenha asma, bronquite ou qualquer coisa, mas nós conseguimos respirar. Nós agradecemos a Deus por isso, por esse ar em abundância que está aí, por podermos respirar com tranquilidade. Nós agradecemos a Deus por podermos nos locomover, mesmo que seja numa cadeira de roda, mesmo que seja com muletas. Nós agradecemos a Ele por isso. Agradecemos ao Pai por podermos enxergar, ver a beleza que é a natureza, ver as estrelas, ver o brilho do sol, ver amanhecer. Podemos enxergar perfeitamente. Nós agradecemos ao Pai por isso, mas agradecemos também por estarmos na escuridão, mas não conseguimos enxergar. Nós somos gratos a Ele por isso. Nós o agradecemos por tudo isso. Agradecemos a Ele pelo dom da fala. Conseguimos falar, conseguimos nos expressar. Nós somos agradecidos a Ele por isso. Nós somos agradecidos a Ele por também não conseguir falar, por não conseguir ouvir. Nós agradecemos também que existem aquelas pessoas que são surdas, que são mudas, né? Eu ouço e falo perfeitamente. Eu sou agradecido a Deus por isso. Mas se eu não ouvisse e não falasse, também seria muito agradecido a Deus por tudo isso. Porque faz parte da minha existência, faz parte da minha evolução, faz parte das minhas necessidades enquanto filho de Deus em busca da perfeição. Nós temos que estar sempre agradecido ao Pai por tudo isso. Agradecer ao Pai pelo trabalho que nós temos, né? Nós levantamos pela manhã, saímos, vamos para o trabalho, conseguimos trabalhar perfeitamente. Mas mesmo que eu não tiver um trabalho, mesmo que eu não estiver desempregado, eu seja agradecido a Deus, sabe, agradecer por aquele momento e saber que tudo aquilo vai passar. Então nós temos que estar sempre preparados e aprendendo a agradecer, não só pela alegria, mas também pela dificuldade, mas também pela tristeza. Temos que ser agradecidos a Deus pelos nossos pais, seja ele os pais que forem, sejam pais bons, sejam pais duros, ríspidos, mas nós temos que ser agradecidos, e muito mais agradecidos aos nossos pais, porque foi eles
que nos concederam esse corpo físico que nós usamos. Então é um agradecimento duplo a Deus por ter nos concedido pais e aqueles pais que aceitaram nos receber como filhos. Essa gratidão, meu irmão, ela tem que ser enorme. E não importa, como eu disse, como sejam nossos pais, se eles são carinhosos ou não, se eles são atenciosos ou não. Nós temos que saber agradecer a eles. Temos também que agradecer pela família, né? É muito importante. Mesmo que não seja aquela família onde o amor reine, né? Que difícil é achar aqui no planeta Terra onde uma família perfeita, onde o amor reine, entendimento reine. Mas nós temos uma família, né? Agradecer ao Pai pela casa que nós temos, mesmo que seja uma casa de aluguel, pagando aluguel. Que bom que eu tenho uma casa para voltar, que pode ainda não ser um lar, né? E o lar é onde reina o amor pleno, mas eu tenho uma casa para voltar. Agradecer a Deus o pão de cada dia, o nosso alimento que nos sacia. Agradecer a Deus pelos nossos amigos, por aqueles irmãos nossos, né, que se tornaram nossos amigos. Eu tenho com quem conversar, meus amigos, posso desabafar, trocar ideias. Tão bom, né, a gente ter amigos. Que bom, meu Deus, que eu tenho tudo isso. Agradecer também por aquelas mãos desconhecidas, que às vezes as nossas grandes necessidades nos dão alimento, que às vezes as nossas grandes necessidades nos ajudam com afago, nos amparam, nos ajudam a caminhar. Agradecer por aquelas mãos que todos os sábados dão comida, dão alimento para a campanha do quilo. Nós temos que ser agradecidos a essas mãos carinhosas, agradecidas às mãos que carregam a sacola da campanha do quilo e que também preparam as cestas para que possamos ajudar a outros irmãos. Nós já reparamos, meus irmãos, na dádiva que é as nossas mãos, o que podemos fazer de bem com nossas mãos. Então nós temos que estar sempre elevando-as ao alto e ofertando ao Pai para que elas possam ser úteis, não só a mim, mas para todos aqueles que estejam necessitados. E nessa questão do agradecer, eu estava lembrando, e vou contar para vocês, uma pequena história. Vou fazer um resumo dela, que ela é bem grande, que está no livro Asas de Luz, do nosso irmão Luiz Cláudio Costa, onde ele conta um encontro que ele teve com a Dona Nair. Dona Nair, ela morava em frente ao centro que o nosso irmão frequentava, a casa espírita que ele frequentava. E ele sempre a cumprimentava, trocavam acenos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estavam sempre ali, trocando cumprimentos. Mas certo dia, segundo o nosso irmão, ele teve uma vontade muito grande de ir à casa de Dona Nair, conversar com ela, bater um papo com ela. E ele nos diz, na sua história, que ele sempre teve a impressão que o sorriso da Dona Nair chegava primeiro que ela. E ele, naquele dia, naquela manhã, uma manhã chuvosa, ele se dirige até a casa da Dona Nair, bate à porta e ela vem recebê-lo. E ele também tinha conhecimento que todos os dias, às 5 horas da manhã, impreterivelmente, Dona Nair estava acordada, fazendo as suas orações, fazendo os seus agradecimentos a Deus por mais um dia. Ele ia ao adentrar a casa de Dona Nair, eles começando a conversar, ele oferece um café, eles começam a conversar, e ele não sabe como, a conversa se dirige para a intimidade da vida da Dona Nair. E ela lhe diz que havia ficado viúva muito cedo, com 9 filhos para criar. Ela ficou viúva. E a pensão que ela recebia do marido era muito pouca para tratar daquilo de tudo. Então ela teve que começar a trabalhar. E ela começa a lavar roupas para fora. E naquela época
não tinha máquina de lavar. Era tanque, sabão e as roupas, né? E a mão esfregando. E assim ela foi criando seus filhos. E ela diz ao nosso irmão Luiz Cláudio que durante um período da sua vida, 3 dos seus 9 filhos morreram. E aí vem a primeira grande surpresa, quando ela diz para Luiz Cláudio que havia perdido 3 dos seus 9 filhos, ela disse para ele: Deus deu, Deus levou. Ele nunca me deu um papel dizendo que aqueles meninos eram meus. Apenas me deu para que eu pudesse amá-los e educá-los. Depois pediu de volta. Essa é a primeira grande surpresa de Luiz Cláudio com aquele homem, com aquela senhora. Depois ela disse para ele que depois de muita luta, ela conseguiu comprar uma casa própria. Muita trouxa de roupa, muita luta, muito sacrifício dela, dos filhos, ela conseguiu comprar uma casinha própria. E que num dia, pela manhã, ela lavando roupa, ela escutou um grande estrondo. E quando ela olhou, o muro de arrimo tinha cedido e caído em cima da casa. E aí, mais uma surpresa de Luiz Cláudio. Ela disse para ele: Deus me ajudou a construir, Deus levou. E graças a ele, ninguém se feriu. E ela continua narrando a história dizendo que voltou novamente ao trabalho, voltou novamente a juntar dinheiro, ela, os filhos juntaram e conseguiram, depois de muito tempo, comprar outra casa. Mas numa noite chuvosa, um tempo muito chuvoso, uma tempestade muito grande, uma grande enchente leva a sua casa. Ela carrega, como ela disse para o Luiz Cláudio, como se fosse um barquinho dentro d'água. E mais uma vez, ela disse para o Luiz Cláudio: Deus me ajudou a construir, Deus levou. E graças a ele, ninguém se feriu. E aí, o nosso irmão Luiz Cláudio, surpreso, tenta disfarçar as lágrimas que chegavam, teimavam em descer dos seus olhos, pela giganteza espiritual daquela mulher, pela confiança, a aceitação dela com o nosso Pai Divino, com tudo o que lhe acontecia. Mas ainda havia mais 2 surpresas para Luiz Cláudio. Ele a pergunta se ela não tinha nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, e ela disse para ele, pedindo perdão a Deus, ela disse para ele que uma das mágoas que ela tinha não era por ela, mas era pelas pessoas que viviam dizendo que onde estava o Deus que Dona Nair orava tanto, e todas aquelas coisas aconteciam com ela. Onde estava o Deus que ela tanto orava? E ela se sentia triste, não por ela, mas por aquelas pessoas, porque ela sabia que aquelas pessoas estavam sendo injustas com Deus. E a outra grande tristeza dela, que ela disse a Luiz Cláudio, foi que ela nunca pôde ler a Bíblia que ficava na cabeceira da sua cama, porque ela era analfabeta. Aí, como narra nossos irmãos no livro Asas de Luz, ele não aguentou e teve que chorar. Então, meus irmãos, eu estou contando essa história para que sirva de exemplo para nós, para que aprendamos a agradecer. Como diz Luiz Cláudio nesse livro, o sorriso da Dona Nair parecia chegar primeiro que ela. Com tudo o que aconteceu na vida dela, com todas as suas dificuldades, com todo o seu sofrimento, ela nunca perdeu a fé e a confiança em Deus e nunca deixou de sorrir. E essa é a nossa grande lição, esse é o nosso grande aprendizado. Aprender a agradecer a Deus não só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de tristeza, de dificuldade, porque é aí que estamos sendo testados em nossa fé, em nossa aceitação. Vamos caminhar, meus irmãos. Vamos pegar a Dona Nair como exemplo para a nossa vida. Um exemplo saudável, um exemplo ótimo de uma mulher de fé, mas de uma aceitação enorme. E que a vida sempre sorriu por ela. A nossa irmã ainda se encontra encarnada. Eu tive informações há uns dias atrás que ela ainda está encarnada, morando de frente, no mesmo lugar, de frente para a casa espírita, e com o mesmo sorriso, com a mesma felicidade nos lábios. Então vamos aprender a agradecer, meus irmãos. Esse é
uma das grandes questões da nossa vida. Vamos ser gratos sempre a Deus. Em tudo, demos graças a Deus. Que a paz do Divino Mestre Jesus seja conosco e nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.